Bem, cumprimentando a todos, eu quero agradecer esse convite em nome na pessoa do professor Eduardo Raton e dizer que foram ótimas reflexões aqui. Quero cumprimentar a equipe do DENIT aqui, na pessoa do seu diretor executivo, Tarcísio, e o nosso representante, presidente da Associação das Empresas Empreiteiras de Obras Rodoviárias, José Alberto. Demais colegas, estudantes, pessoal da área jurídica, eu tenho algumas poucas reflexões, né, e quero de antemão dizer aqui que eu não sou dentre aqueles que se enfileiram no Ministério Público Brasileiro um promotor legalista. Até o contrário, quem me conhece sabe que eu tenho fugido até do legalismo. E também quero dizer assim que não dá para... O desafio aqui era trazer a visão do Ministério Público Brasileiro. Esse é um desafio que não dá para alcançar. São 30 ministérios públicos, né? Os Ministérios Públicos dos Estados, da União, Ministério Público do Trabalho, Eleitoral, então é difícil. Então, na minha fala haverá um desvio, quer dizer, uma margem de erro que vai além dos 10% para mais ou para menos, conforme o Ibope, né? Eu quero fazer outra ressalva, né, que eu não vou me ater em aspectos que eu entendo vantajosos. Eu quero dizer que eu venho comungar com vários aspectos que avançam, né, que fazem o Brasil avançar. Então eu vou aqui fazer uma parte um pouco advogado do diabo, um pouco de provocação, e eu me senti um pouco provocado pela Aline, né? A Aline me trouxe umas boas provocações. E assim, eu percebi, e isso já não é de hoje, que a engenharia brasileira tem avançado extraordinariamente, né? Eu tenho uma filha estudando engenharia, para o meu orgulho, e percebo que ela vai muito bem. O que não vai bem, lamentavelmente, é a cultura do interesse público. Então eu ouvi aqui algum comparativo com referenciais estrangeiros, e eu penso que nós temos que aproveitar boas experiências estrangeiras, sim, aprender com eles, e também eles têm que aprender conosco aqui. Agora, em matéria de cultura, do conceito de interesse público, nós temos que avançar muito ainda. Há muita confusão a respeito do que seja, da nossa noção, do nosso conceito do que seja interesse público, e isso está relacionado à obra pública, que não é obra feita pelo Estado, mas é obra de interesse da sociedade, tocada pelo Estado, movida pelo Estado, que gerencia, né, faz a gestão do interesse público. E aí, o que falta é medir a burocracia. Qual é a burocracia necessária e quando é que a burocracia fica absurda? E quando nós estamos falando aqui de um regime diferenciado, nós estamos falando, de certa forma, também em combater essa burocracia exagerada. Agora, há uma burocracia necessária e salutar em todo o Estado de Direito para manter a moralidade, a igualdade e a eficácia. E aqui, eu penso que a forma, o caminho pelo qual caminhou a criação desse regime diferenciado não foi boa, não foi salutar. Eu não vou entrar em aspectos formais aqui, né? Ela entrou no embalo de outro projeto que não tinha exatamente a ver com isso, mas toda vez que a gente fala em diferenciar, a gente está quebrando, de certa forma, a isonomia de tratamento, a igualdade. E a licitação é um processo que existe para que se abra oportunidades, né, a todos os brasileiros e a todas as empresas. É o concurso público, é a contratação, enfim, é a licitação, é o leilão, as várias formas são para abrir, né, exatamente, essa possibilidade de oportunidades iguais. Ainda que juridicamente a isonomia, às vezes, é tratar desigualmente os desiguais, e igualmente os iguais, né? Mas quando se fala de um regime diferenciado. Mas o mais grave não é isso para mim. Eu estou trazendo um pouco da visão aqui do que está lá no Supremo Tribunal Federal, né, o questionamento da lei, que é delegar para o Poder Executivo dizer quando que cabe, quando que não cabe o regime diferenciado, que começa com 2 hipóteses, vai para 3, para 4, para 5, para 6, e de repente
o RDC vai ser a regra e não mais a exceção. Por que nós temos que fazer essas legislações meio rápidas e atropeladas? Porque nós temos uma administração pública, e de alguma maneira nós somos administração pública também, que não planeja, mas que está correndo atrás do prejuízo. Então nós temos uma defasagem de infraestrutura, que eu estou de pleno acordo com todos, nós estamos muito defasados, né? Quem anda pelo Brasil sabe disso, mas a maneira de corrigir a defasagem da infraestrutura, a melhor maneira pode não ser atropelar certas garantias, né? Dentre as quais essa de colocar na lei e não de acordo com o entendimento do gestor A, do gestor B, né? Eu não estou aqui fazendo crítica pessoal a ninguém, né? Quem me conhece sabe disso, mas deixar para um gestor que está hoje e amanhã não estará, para ele dizer isso cabe, isso não cabe, o regime diferenciado, me parece, de certa maneira, perigoso. Né? Porque o parâmetro do Estado há que ser o parâmetro da lei. Né? Quando a gente tira da lei e deixa para alguém dizer quando cabe que não, quando não cabe, é perigoso. E é um outro mito, né? Que quem trabalha mais diretamente com a questão ambiental e aprofunda um pouco sabe, não é a legislação ambiental a grande barreira, o grande empecilho, não é isso que impera. O que acontece na prática é que a legislação ambiental é forte, né? Isso é dito por estrangeiros que fazem contato com a nossa. O Brasil tem uma legislação forte e o Brasil tem agências fracas. Não é uma crítica minha, é uma crítica de vários. O que eu quero dizer com agências fracas? Órgãos ambientais que têm uma estrutura frágil, fraca, débil diante da sua missão. E por fim aqui, eu vou me resumir aqui com duas provocações. A Lei 8666 fala de ambiente, de ambiental, no artigo 6º e no artigo 12, se não me falha a memória. E eu vou pegar o projeto básico conceituado no artigo 6º. E depois levar para o artigo 12 e diz o que tem que ter no projeto básico, o impacto ambiental. E quando o Brasil inaugura uma política nacional de meio ambiente, que depois vem sendo aperfeiçoada, né? E aperfeiçoamento também é simplificar, intensificar, nós criamos um sistema de licenciamento ambiental prévio. Nós criamos um SLAP, um Sistema de Licenciamento Ambiental Prévio. E a Constituição de 88 veio dizer que o estudo deve ser prévio. Então, o que há de grave nessa lei, do ponto de vista ambiental, é que ela dá para o licenciamento ambiental um caráter meramente homologatório. É como se o licenciamento ambiental fosse um documento, uma licença dessas aí, um alvará, a ser obtido pela entidade. Eu digo pela entidade porque quem deve cuidar, fazer o licenciamento ambiental é o empreendedor. E o empreendedor de obra pública é o Estado. E o Estado no sentido amplo, quero dizer aqui. A administração pública, como está no artigo 37, sem ser legalista. Administração pública direta e indireta. Então, obra pública tem esse nome pública porque ela é de interesse da sociedade movida pelo Estado. Então, o dono da obra, o empreendedor é o Estado, seja o DENIT, seja qual for a outra entidade. Então, quem deve providenciar o andamento, enfim, quem deve dar o pontapé inicial nesse licenciamento ambiental, só pode ser o empreendedor. E o empreendedor não se confunde com o empreiteiro, né? Com todo respeito às empresas, aos bons empreendedores nessa área pública que nós temos no Brasil. E quando esta lei dá ao licenciamento ambiental um caráter meramente homologatório, como se o IBAMA e os demais órgãos fosse apenas carimbar o papel, dá um tratamento desprestigiado, desrespeitoso à estrutura do CISNAMA no Brasil. É um atropelo neste sentido. Eu estou sendo um pouco provocador, estou dando uma certa ênfase, porque entendi que o meu papel seria um pouco este aqui. Se o IBAMA não pode estudar alternativas, porque já chega pronto e acabado, já chega cozido e assado, como é que nós vamos abrir o debate na audiência pública
né? Eu estou me lembrando do derrocamento lá em Guaíra, quando eu chegava lá e tinha 300 e tantos pescadores da Associação dos Cascudeiros lá, e o pessoal do Departamento de Estrada de Rodagem com receio, pedindo segurança, porque estavam correndo risco lá, né? Espero que eu não esteja correndo risco aqui. Então, como é que nós vamos abrir um debate com a sociedade se o processo licitatório já está na metade e o dinheiro público já foi em parte, ou pelo menos já está comprometido, orçado, enfim. Então, de que adianta, né? Nós temos audiência pública, estudo de impacto, estudo de alternativa, de localização, e a palavra do órgão ambiental não é uma palavra homologatória até onde está, a não ser que mude a lei. Porque quando se pede um licenciamento ambiental, né, nós temos pelo menos 3 alternativas. Uma é licenciar, outra é licenciar parcialmente, condicionadamente, com estudos outros, né, e outro é não licenciar. Quer dizer, o órgão ambiental que representa aí a estrutura do Estado, o gestor, que fala em nome da sociedade, vai ficar completamente desprovido da possibilidade de tomar decisão. Ou carimba, ou não carimba. Então esse que é o aspecto que eu queria nesse tempo curto para trazer a título de provocação. Muito obrigado.